Fala, meus amigos, daquele jeitão? Hoje a gente vai falar do Marinheiro Popeye e, claro, também vai falar do Brutus. Afinal de contas, esses dois camaradas aqui sempre tiveram junto com a gente, cresceram junto com várias gerações. Afinal, o velho marinheiro comedor de espinafre já tá aí com quase 100 anos de idade, seja salvando a Olivia Palito das garras do Brutus, seja em busca de tesouros perdidos, ou mesmo na pré-história e ainda em companhia de seu filho Júnior. E como um dos maiores personagens já criados, no vídeo de hoje a gente vai passear pela origem do Popeye, conhecer o marinheiro da vida real que inspirou a sua criação e também conhecer todas as séries animadas que o velho porradeiro já participou. Então, sem mais demora, já que a nostalgia tá no ar, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Dele, Fábio, tu tá atrasado pra escola. E vamos combinar, o Marinheiro Popeye é facilmente um dos personagens mais reconhecíveis por diversas gerações de pessoas que cresceram assistindo os quase incontáveis desenhos animados, onde o marinheiro comedor de espinafre quase sempre se metia em alguma pancadaria com seu eterno inimigo Brutus, tentando proteger a sua namorada Olivia Palito das investidas românticas do vilão. É claro que essa é a ideia mais geral que a gente tem do personagem quando lembra dele, mas ao longo de quase 10 décadas de existência, o Popeye já viveu inúmeras aventuras, sempre fazendo a alegria da criançada. E o Popeye surgiu para o mundo em 1929, sendo criado por Elzie Cruiser Seeger para aparecer nas tirinhas dos personagens Castor Palito e Hengrave, que já existiam desde 1919 e apareciam com frequência no Timbal Theatre, que fazia parte do New York Journal. Quem também já fazia parte dessas tirinhas era Olivia Palito, irmã do Castor Palito. Só que a participação daquele marinheiro mal encarado, com um cachimbo na boca, chamou tanta atenção que em pouco tempo ele se tornou o par romântico da Olivia Palito e jogou os personagens até então principais no esquecimento ou quase isso. Em pouco tempo, o periódico Timbal Theatre passou a se chamar Timbal Theatre Starring Popeye the Sailor. E além disso, o personagem começou a ter as suas tirinhas publicadas em outros jornais dos Estados Unidos. E antes da gente partir para os desenhos animados, que foi realmente a mídia que trouxe fama mundial para o personagem, a gente vai dar uma visitada aí na origem dele e na inspiração que o criador teve para trazer o marinheiro Popeye para as tirinhas. O cartunista Elzie Seeger era natural de Chester, no estado do Illinois, e por lá conheceu um camarada chamado Frank Fiegel, mais conhecido como Rock, e que vivia fazendo bicos em bares locais. Esse camarada dizia ser um marinheiro aposentado, fato que nunca foi comprovado, e quando o Seeger conheceu esse cara, o Rock, apesar de uma certa idade, ainda mantinha uma excelente forma física. Além disso, dizem que ele era um sujeito bem caricato, tinha um queixo bem largo e tinha braços que eram tão fortes que até ficavam meio desproporcionais com o resto do corpo. Para fechar a figura, o Rock estava sempre com o cachimbo na boca e tinha um dos olhos defeituosos, já que ele nunca fugia de uma boa briga e inclusive se gabava disso nas inúmeras histórias que contava. Mesmo assim, a história conta que ele era um sujeito muito animado, um sujeito bem carismático, que vivia brincando com a criançada, vivia correndo atrás ali da criançada local, dando susto neles, ou então contando histórias para divertir todo mundo. E olha só, até mesmo o nome do personagem das tirinhas veio como homenagem para um outro apelido que o Frank Fiegel tinha, já que ele também era constantemente chamado de Popeye, algo mais ou menos como olho estourado. Então, com tudo isso na memória e com essa figura carismática na história, foi bem fácil para o Seeger pegar tudo isso que ele tinha de bagagem guardado lá no fundo do subconsciente e trazer para as tirinhas, criando um dos personagens mais icônicos de todos os tempos. E olha, a influência do Rock na criação do Seeger foi tão grande que depois que o Popeye ficou relativamente famoso e o cartunista começou a lucrar alguma graninha com isso, ele enviou dinheiro para ajudar o velho conhecido como forma de agradecimento. Só que infelizmente, Elzie Seeger morreu jovem em 1938 com apenas 43 anos de idade, vencido pela leucemia, e ele não pôde ver todo o sucesso que o Popeye teria, principalmente nas décadas seguintes. Já o velho Rock morreu em 1947, perto
perto de completar 80 anos, e em sua lápide foi esculpida uma imagem do Popeye e os dizeres "Inspiração para o marinheiro Popeye". Mas aí, eu quero saber, vocês já conheciam essa história no mínimo comovente, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, voltando lá para 1932, somente alguns anos depois do surgimento do Popeye nas tirinhas de jornais, o lendário estúdio Fletcher conseguiu os direitos para adaptar as histórias do marinheiro para as animações, que naquela época eram exibidas nos cinemas antes dos filmes principais que estavam em cartaz. E ao todo, o Popeye teve 108 curtas produzidos pela Fletcher Studios, que foram exibidos de maneira inédita a partir de julho de 1933, iniciando uma participação do Popeye, da Olivia Palito e do Brutus em um desenho da Betty Boop chamado Popeye the Sailor. E olha que legal, foi justamente nessa primeira aparição animada do Popeye que a galera também pôde ouvir pela primeira vez a música I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. E ao longo dos anos, outros personagens já conhecidos das tirinhas foram sendo introduzidos nesses curtas que até hoje são reconhecidos pela excelência das animações, como foi o caso do Dudu, o comilão de hambúrgueres, Eugênio, o Jeep mágico, mais conhecido aqui no Brasil simplesmente como Jeep, o vovô Popeye, que na verdade é o pai do Popeye, mas é chamado de vovô por ter impressionantes 99 anos de idade, e também os 4 sobrinhos atentados chamados Pai Pai, Pulpai, Pulpai e Pipai, e ainda o Gugu, o pequeno órfão adotado pelo Popeye e que também ficou conhecido como Zezé e Zezinho aqui no Brasil. E o último desenho dessa fase da Fletcher foi exibido em julho de 1942, fechando uma das fases mais icônicas do marinheiro Popeye nas animações. Aliás, 1942 também representou o fim da Fletcher Studios, já que nesse ano o estúdio foi comprado pela Paramount Pictures e foi rebatizado com o nome Famous Studios. E foi assim que a Famous, dando continuidade às aventuras do Popeye, produziu mais 14 curtas animados em preto e branco, como foi a fase anterior. E aí chegamos em 1943 e é lançado o curta Her Honor to Mare, inaugurando definitivamente a fase Technicolor do Popeye, onde o marinheiro continua usando o conhecido uniforme branco, que aliás já era marca registrada desde 1941. Essa segunda fase do Popeye encerrou em fevereiro de 1957, totalizando impressionantes 122 curtas animados, também produzidos especialmente para os cinemas, a exemplo dos 108 episódios da Fletchers. Mas e aí, eu quero saber, tá curtindo esse vídeo com a história do Popeye? Então deixa aquele like felpudo carregado de espinafre e compartilha com aquele seu amigo ou amiga que também adora o marinheiro Popeye, que tal? E agora, chegando à década de 60, o marinheiro Popeye começa a se adaptar aos tempos modernos. Ele migrou para a televisão, já que vários canais começaram a exibir os curtas do cinema, tornando o personagem ainda mais popular. Nessa época, a King Feature Syndicate já era dona dos direitos do Popeye, mas estava em apuros por conta daqueles acordos malucos que os caras faziam na base do facão, e por isso não lucrava um único centavo de dólar com os curtas da fase do cinema, que eram exibidos na TV igual o mato cresce no verão. E foi nessas que o pessoal da King Features, apavorado com o sucesso do Popeye na TV e com a falta de ver cascalho pingando na conta, que começaram a encomendar vários episódios de uma nova série do Popeye para vários estúdios diferentes. E aí vocês já sabem, como tudo para a TV tem que ser mais dinâmico, já naquela época os desenhos precisavam ser exibidos diariamente. E aí a qualidade das animações foi parar lá no pé do coveiro e os caras conseguiram produzir um número maluco de 220 episódios no curto período de 2 anos.
Olha, é só comparar esses mesmos 220 episódios que foram produzidos em 2 anos com os 220 episódios da fase do cinema que tiveram ali um período de 24, 25 anos para serem produzidos, que a gente já sabe que a qualidade tinha que cair. Outra reclamação foi com a queda na qualidade dos roteiros, que segundo críticas da época, tornaram os personagens mais idiotizados e infantis. Olá, Dudu. Poxa. Oi, papai. Ora, vejam. Cachorros me mordam, estão todos bravos hoje. Aliás, como curiosidade dessa fase, é que até então o Brutus se chamava Bluto no original, mas a King Features mudou para Brutus por achar que o nome do personagem ainda pertencia a Paramount, o que não era verdade. Nessas, também mudaram o visual do rival do Popeye, deixando ele menos fortão e mais gordão, passando a usar as famosas calças marrons. E foi nessa fase da King Features que vários outros personagens que até então só eram vistos nas tirinhas e também nos quadrinhos do Popeye, que já faziam bastante sucesso naquela época, também começaram a aparecer nas animações. Como foi o caso do Dureza, o dono mal-humorado do restaurante Dureza, sempre indignado com os calotes do Dudu, o Rei Bloso, monarca de Spinotia, e também Alice, a Grande, vinda da Ilha dos Guns, uma turma esquisita que vira e mexe também apareciam nessa série do Popeye, e também a lendária, essa todo mundo lembra, né? A Bruxa do Mar, uma das maiores inimigas do Popeye. Velocidade total, avante! É a marinha inteira atrás de mim. Rápido, prepare para a batalha. Preparar, apontar, fogo! Seu idiota, você tem que carregar primeiro. Bom, apesar da galera da época reclamar bastante da qualidade dessa fase do Popeye, essa também foi uma das animações, né? Essa da King Features foi uma das animações que mais fez sucesso lá fora e aqui no Brasil. E depois que os episódios inéditos pararam de ser produzidos pela King Features, lá no início de 1973, o personagem já era tão popular que sobreviveu por anos apenas com reprises, que mesmo passando 1000 vezes na TV, mantinham altos índices de audiência, deixando a galera da King Features numa excelente zona de conforto. Isso até 1978, quando a popularidade começou a cair de novo e a galera da King Features apavorada, novamente apavorada, correu atrás agora de quem? Da Hanna-Barbera, fazendo uma parceria com a dupla William Hanna e Joseph Barbera para fazer uma nova animação do Popeye. Com isso, o marinheiro ganhou novas aventuras com a série The All New Popeye Show, que foi ao ar primeiramente pelo canal CBS, como já era a tradição dos desenhos da Hanna-Barbera. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. Como dá pra ver, a Hanna-Barbera foi nas origens do personagem e fez o Popeye vestir novamente o uniforme azul de marinheiro, mas mantendo o já conhecido chapéu branco, fazendo o mesmo com Olivia Palito, que voltou a ter o mesmo visual dos anos 30. E o interessante aqui é que esse programa do Popeye era dividido em 3 segmentos, sendo o primeiro chamado As Aventuras de Popeye e o segundo chamado Popeye, o Caçador de Tesouros, e ainda um terceiro desenho chamado Dick Dog, que ganhou aqui no Brasil o título Penugem, o Cachorro Quente. This is the story of a dog named Dinky. He was the cutest little doggy in the neighborhood, and so we took him home, this Dinky doggy. Bom, de longe, o que mais fez sucesso foi esse desenho aí, digamos, com as aventuras mais tradicionais do Popeye, já que ele ficou no ar de 1978 até 1981, totalizando 102 episódios. Já o desenho Popeye, o Caçador de Tesouros, mostrava o marinheiro cuidando de uma empresa especializada em caça-tesouros. E a parada aqui é que bastava o Popeye sair na caça de algum mísero tesouro que o Brutus tentava sempre chegar primeiro, arrumando um bocado de confusões com um comedor de espinafres. Nesse desenho também era comum a presença de personagens como o tio Dudley e Eugênio, o Jeep mágico. Capitão Mano? Ora, você não se lembra, Popeye, o capitão?
Capitão Meno foi o homem que viajou 19 mil milhas submarinas. Exatamente. Agora eu quero contratar vocês duas para procurarem um tesouro para mim. Olha, o engraçado é que esse desenho do Popeye é um dos que eu mais me lembro e um dos que eu mais curtia quando era pequeno. Só que aí eu fui descobrir, teve só 26 episódios, o que é muito pouco para a marca Popeye. Bom, e no lugar desse caçador de tesouros, entrou um Popeye Geração Saúde. Já que em 1979 estreou o segmento Popeye nos Esportes, com histórias que mostravam o marinheiro sempre envolvido em alguma disputa de atletismo, basquete, boxe e por aí vai. Claro, sempre com o Brutus como rival e a Olivia Palito no meio do rolão. Bom, e essa série parece ter tido menos sucesso ainda, já que ela gerou só 6 episódios, o que é quase nada pro Popeye. Bom, em 1981, a Hanna-Barbera encerrou esse show e lançou no lugar The Popeye and Olive Comedy Show. E essa nova investida do estúdio trazia o segmento Olive e Alice a Grande no Exército, com Olivia Palito estrelando aventuras ao lado da Alice da Ilha dos Guns, servindo o exército dos Estados Unidos e sempre se metendo em encrencas com a Sargento Berta, mais conhecida como Sargento Megera. Bom dia, sargento. O que está vendo? Olivia e Alice, coronel. Encontrei um jeito seguro de tirar essas duas do meu pé. Oh, veja, é o coronel! É bom a gente descer. Tem razão, vamos andar! Bom, essa série durou 16 episódios e ficou no ar lá nos Estados Unidos entre setembro e dezembro de 1981. Outro segmento desse show do início dos anos 80 era Popeye na pré-história. Aqui ficou facinho para Hanna-Barbera, já que eles tinham grande experiência nesse tipo de desenho graças aos Flintstones. Então, foi só levar o Popeye e a turma dele para a mesma época, vivendo as mesmas situações e pronto, tome um desenho novo. Que fofinha. Oh, olá, papai! Deixe-me ver o menu. Filé de dinossauro ao suco, bife de mamute grelhado. Ei, cuidado aí, amigo. Me deixe, O problema é que esse também não caiu no gosto da criançada dos anos 80 e durou só 9 episódios, só não sendo pior que o desenho dos esportes. Bom, depois desse segundo show, a Hanna-Barbera deu um tempo e o Popeye novamente entrou num hiato quando o negócio era desenho animado. Continuou nas histórias em quadrinhos, mas parou nos desenhos. Mas vamos fazer o seguinte, para você não ter hiato nenhum aqui do canal, se você está chegando agora, não está inscrito ainda ou já está aqui um tempinho, vamos lá, se inscreve aqui e badala o sininho, porque eu garanto, a gente vai se divertir juntos. Toda quarta às 19 horas e todo domingo às 10 da manhã. Por que não disse logo? E como o tempo passou, a Hanna-Barbera resolveu fazer um novo desenho do Popeye, agora já em 1987, transformando o marinheiro em Papai, apesar dele já ter o Gugu há décadas. Foi assim que estreou o desenho Popeye Filho. E aqui, o Popeye finalmente casou com a Olivia Palito. Eles tiveram um filho chamado Popeye Júnior, sempre chamado de Júnior no desenho. E o desenho meio que deixou o casal como coadjuvante e se concentrava mais nas aventuras do Júnior, junto com a galerinha de amigos. Claro, também tínhamos o Brutus, já que ele não podia faltar, agora na companhia do seu filho Tank Brutus. Puxa, Olivia, a gente ajuda você só precisa pedir. Além disso, o serviço da casa é uma moleza, qualquer um pode fazer. Ah, pois muito bem. Se você acha que é tão fácil assim, faça você mesmo. O quê? Além disso, vira e mexe a gente tinha a presença do Dudu, do vovô Popeye e da Bruxa do Mar, mas o Gugu, que era o filho adotivo, foi esquecido pela Hanna-Barbera. Cada episódio era dividido em 2 aventuras diferentes, totalizando 26 histórias em 3 episódios. E com o fim dessa fase da Hanna-Barbera, o Popeye encerrou os anos 80 com mais de 620 episódios produzidos desde a década de 30. Muita coisa. Isso fora milhares de histórias em quadrinhos produzidas e tirinhas que foram publicadas ao longo das décadas, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Infelizmente, a galera dos anos 90 não viu nada de inédito do Popeye, já que ele, assim como o He-Man, passou batido pelaquela década.
Claro, a gente nunca chegou a sentir isso graças às milhares de reprises em vários canais de televisão, com mais ênfase na Globo e no SBT, onde o marinheiro Popeye chegou a rivalizar com o Chaves e Chapolin em número de exibições. Amanhã, na Sessão Desenho, com a Eliana, todos os personagens que você mais gosta. A Turma do Pica-Pau, Popeye, DuckTales, alegria, divertimento e desenhos. Muitos desenhos na Sessão Desenho com a Eliana. Amanhã, 9 da manhã. Bom, e fora todas essas séries que a gente já comentou aqui, o Popeye ainda apareceu em vários especiais e vários compilados, tanto para televisão quanto para o cinema. Como foi o caso do mega crossover Popeye Meets the Man Who Hated Laughter, conhecido como Popeye Conhece o Homem que Odiava Rir. E se você quer saber mais sobre esse encontro entre o Popeye, o Flash Gordon, o Mandrake, o Príncipe Valente e mais uma porrada de personagens das tirinhas antigas, tem um vídeo aqui no canal muito legal que dá vários detalhes sobre esse e outros encontros do passado. Bom, fora isso, o personagem ainda teve o filme Popeye, feito em 1980 e hoje considerado cult, e quem viveu o marinheiro da vida real foi o eterno Robin Williams, enquanto a Shelley Duvall deu vida a Olivia Palito. Bom, quem sabe outra hora a gente faz um vídeo só falando desse clássico, hein? O que vocês acham? Você me pegou. Eu, na verdade, não sei, Outro filme foi Popeye, A Procura do Vovô, dessa vez uma animação 3D feita especialmente para televisão em 2004. Então, agora que sabe por que eu fui embora, pode me perdoar, filho de eu. Você não precisa de perdão. Você só estava tentando ser o melhor pai que podia. Você renunciou a tudo por mim. Tá bom. Lembrando que em 2001, o Popeye teve um novo show, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, foi exibido na Cartoon Network, mas ele se restringiu a exibir desenhos antigos da fase Fletchers e da fase Famous, só que cortando tudo que eles consideravam politicamente incorreto. E olha, o Popeye sempre foi politicamente incorreto e a gente gostava demais disso. Por isso mesmo eu não queria, mas eu vou ter que citar a atrocidade em forma de websérie chamada Popeye's Island Adventures, que foi feita em 2018, onde trocaram o lendário cachimbo do Popeye por um apito mais fora do contexto impossível. Quero saber, chegaram a ver algum episódio dessa bomba? Olha, eu nem me arrisquei, mas só de ver o Popeye com apito, já dá pra saber que não é coisa boa. Agora, vocês sabem quem já dublou o Popeye aqui no Brasil? Olha, foi cada lenda. O primeiro foi o Domício Costa, que foi falecido em 2016 e deu voz para o personagem na era Cine Castro. Já em algumas dublagens e redublagens que a BKS fez, quem deu voz para o marinheiro foi o sempre excelente Renato Márcio, enquanto o homem, a lenda, o mito Orlando Drummond, foi o que por mais tempo dublou o personagem, com todas as versões que foram dubladas ou redubladas pela Herbert Richards. Enfim, com isso tudo, se a gente for pensar com toda a fama que o Popeye teve ao longo dessas décadas, ele tá bem esquecido hoje em dia. Mas pelo menos os desenhos estão aí, alguns até em domínio público pra gente ver sempre que quiser e matar a saudade desse marinheiro que sempre aparece bem colocado em qualquer lista de personagens mais populares das animações de todos os tempos. Mas agora eu quero saber, de todas essas fases que a gente falou, qual a preferida de vocês? Tem algum episódio preferido? Comente isso tudo aqui, porque falar de Popeye é sempre bom demais. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.